Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje falaremos sobre proporção, no nosso módulo de grandezas proporcionais. A primeira pergunta é: o que é uma proporção? Ela é a razão entre dois valores, ou seja, ela é a fração entre dois números. Por exemplo, a proporção entre o número de horas de uma semana e a quantidade de dias pode ser representada por uma proporção. Nesse caso, a proporção seria horas e dias, ou seja, em 7 dias eu tenho 168 horas. E essa proporção deve ser mantida independente do número de dias que eu tomar ou o número de horas que eu tomar. Ou seja, se essa proporção serve para 7 dias, ela serve para 30 dias, 40, 50, 1, 2 e assim por diante. Essa informação de proporção, ela me garante que eu consigo descobrir o número de horas, então, para qualquer outros dias. E vamos fazer esse teste para um dia. Então, por exemplo, se eu sei que existem 168 horas em 7 dias, quantas horas existem em um dia? Para isso, eu tenho que fazer que essa fração de denominador 7 vire uma fração de denominador 1. Para isso, eu divido 168 por 7, que eu tenho 24, e 7 por 7, que eu tenho 1. Ou seja, em um dia, eu tenho 24 horas, que era o resultado esperado, né? Vamos fazer agora esse exercício do Enem de 2012, da prova cinza, exercício 136. Ele diz: a tabela seguinte apresenta a média em quilos de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitantes no período de 95 a 2005. Então, ele apresenta a tabela e diz que em 95 foram 460 quilos, em 2000, 500 e em 2005, 540. Se essa produção continuar aumentando e mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares em 2020 será: a primeira pergunta é: quais são as grandezas envolvidas? E nesse caso é fácil responder, porque elas estão na tabela. Elas são ano e quilo. Então, o tempo, que nesse caso é anos, e os resíduos domiciliares, que estão em quilos. Vamos continuar a resolução dela. Qual é a proporção que a gente achou? Que a cada 5 anos, a produção de resíduos aumenta a 40 quilos. E isso a gente pode observar na tabela. De 95 para 2000 foram 5 anos e de 460 para 500 foram 40 quilos. E o mesmo ocorreu de 2000 para 2005. A pergunta é: quanto vai aumentar em 2020? E 2020 é daqui 15 anos. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode usar a proporção tempo, aumento de produção. E essa proporção é de 5 para 40, ou seja, a cada 5 anos, 40 quilos. E o aumento em 15 anos vai ser 5 sobre 40 é igual a 15 sobre algum número. Para eu chegar em 15, e se eu parto de 5, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 3, ou seja, 5 vezes 3, 15, 40 vezes 3, 120. Ou seja, em 15 anos serão produzidos mais 120 quilos de lixo. Resíduos. Somando esses 120 quilos aos que eu já tinha em 2005, que eram 540, a gente chega em 660 quilos. E olhando a resposta final, a gente sabe que é a letra C. Agora vamos fazer mais uma questãozinha. O exercício é o exercício 177, também da prova cinza de 2014, e ele diz o seguinte: a London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para a celebração da entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. E um turista brasileiro, em uma visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro, destacado nessa imagem, que ele está aqui, da Roda do Milênio. E o londrino respondeu que eram 443 pés. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidades de medida e viu que um pé são 12 polegadas e que uma polegada são 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado em metros. A pergunta é: qual é a medida que se aproxima do diâmetro em metros? Primeiro, a gente vai ter que achar as proporções apresentadas. E a primeira é a proporção pé-polegada. Ele diz que a cada um pé existem 12 polegadas. E a segunda é a polegada centímetro, porque a cada uma polegada eu tenho 2,54 centímetros. Então, vamos calcular o primeiro
o diâmetro em polegada. Eu sei que uma polegada, um pé tem 12 polegadas e que no original existem 443 pés. Então, basta que eu multiplique 1 vezes 443 e 12 vezes 443. Então, eu chego em 5.316 polegadas nessa roda gigante. Observem que o número 443 é a medida dela em pés. E esse é o mesmo valor, se eu medir, dos 5.316 polegadas. Ou seja, o diâmetro em polegadas é 5.316. Agora, basta que a gente pegue e transforme essas polegadas em centímetros. A fração de polegada para centímetro, como diz aqui no texto, é de 1 para 2,54, ou seja, cada polegada corresponde a 2,54 centímetros. Ou seja, eu preciso de um número que vezes 1 de 5.316 e eu vou multiplicar esse número também por 2,54. E esse número é 5.316. Ou seja, eu sei que as 5.316 polegadas que essa roda gigante tem, elas equivalem a 13.502,64 centímetros. Mas essa ainda não é a resposta da pergunta, porque a pergunta pergunta em metros. Ou seja, eu tenho que transformar esses centímetros em metros. Para isso, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros e eu preciso descobrir quantos metros tem em 1.352 centímetros. Eu sei que uma aproximação disso é 135, e eu sei que 1 vezes 135 é 135, e 100 vezes 135 é 13.500. Conseguindo, então, a resposta certa, que é a resposta letra D. Ou seja, agora a gente tem essa resposta em metro, ou seja, o diâmetro dessa roda gigante, que é esse valor aqui, ele é 13.502 centímetros ou 135 metros. Pessoal, essa aula foi sobre sobre proporção, e fiquem atentos aos demais vídeos. Obrigada.